Oi, gente. Então, hoje eu vim conversar com vocês para explicar uma coisa que a minha espiritualidade, né, Padilha tem vindo conversando comigo muito de uns tempos para cá, né? Tô um pouquinho sumida, é porque às vezes a gente tem que sumir um pouco, né, para tirar os olhos maldosos de cima da gente, né? Que infelizmente energia ruim, né, muita direcionada nos nossos caminhos, dependendo da forma que a gente estiver, acaba atrapalhando. Né? E peço que vocês pensem sobre isso também, que às vezes a gente tem que dar uma sumida para os olhares maldosos não interferirem nos nossos caminhos, nos nossos projetos. E silêncio, muito silêncio, né? Como o Oxóssi fala, o silêncio para não perder a caça, né? Então, hoje eu vim falar aqui com vocês sobre os corpos sutis. O que acontece? Existem 7 corpos sutis, né? Cada ser humano tem. Mas eu não vou entrar nesses 7 porque também é uma coisa muito complexa, né? Nem eu entendo muito bem. Então ela pediu para eu vir aqui falar com vocês sobre 3 corpos sutis, né? É o corpo físico, que é a nossa matéria, né? O corpo perispiritual, que é o nosso mental, né? E o espírito, que é a nossa consciência. Então a gente precisa manter alinhado esses 3 corpos, né? Manter em equilíbrio esses 3 corpos para a gente poder caminhar, né, a nossa jornada aqui no planeta Terra reencarnada. O que acontece? O nosso corpo físico precisa de cuidado, né? Higiene, alimentação, exercícios, né? Todos os cuidados necessários para o corpo físico para a gente se manter com ele saudável, evitar doenças, né? E o nosso campo mental, que é o nosso perispírito. Ele é composto por 5 campos sutis também, mais 5 corpos, né, dentro dele. Mas eu não vou entrar nesse detalhe que é muito complexo, como eu falei. Então, eu vou focar só no perispírito, que é o nosso campo mental. Ele precisa também de cuidado, o nosso mental precisa de cuidado, porque ele também abrange o nosso emocional, né? E também está incluído no nosso campo mental, o nosso emocional. E quando a gente está com as emoções desequilibradas, né? Com um psicológico desequilibrado, afeta nosso corpo físico e naturalmente vai afetar nosso corpo espírito, nosso espírito também, que é o nosso, né, nossa consciência. Então precisamos também cuidar do mental. Como? Equilibrando nossas emoções, né? Nos mantendo aterrados, né? Essa energia de Omolu ajuda muito para isso, nossa energia de cura, né? Esse aterramento que é necessário, nos manter no momento presente, né? Tá conectado no momento presente. Por isso que é muito importante as terapias holísticas, né? Porque tem me direcionado muito para terapia holística, vamos dizer assim, os meus mentores, né? Porque precisamos fazer um tipo de terapia que nos aterre, né? Exercício físico, academia, um yoga, né? Um reiki, isso tudo vai nos aterrando conforme, né? A gente vai se identificando, meditação também nos aterra. Eu não consigo, gente, meditação. Eu falo que eu não consigo, eu gosto de coisa assim mais agitada, entendeu? Eu não consigo ficar ali em silêncio com a minha própria consciência, prestando atenção na respiração. Para mim não dá. Tem muitas pessoas que não conseguem, mas tem outras técnicas, né, pra gente nos aterrar, pra gente cuidar desse nosso campo mental e o nosso emocional. E algumas pessoas, né, dependendo do caso, é preciso um psicólogo, gente. Psicólogo não é frescura, tá? Psicólogo não é pra gente maluca, tá? Psicólogo não é luxo. Psicólogo ultimamente tem sido necessidade do ser humano, porque a gente precisa, né, de alguém profissional, né, para nos ajudar a lidar com o nosso emocional e o nosso mental, tá? É uma forma de cuidar do nosso mental, né? E a nossa consciência, que é o nosso espírito. Essa consciência, como a gente cuida dela? Com a religiosidade, né? Nos conectando com Deus, né? Com a nossa espiritualidade, com o nosso eu interior, indiferente de religião. Gente, eu falo essas coisas aqui, mas é indiferente de religião, tá? Então, precisamos ter essa conexão com o sagrado, com Deus, né, com o nosso interior, com quem acredita, né, no Espírito Santo, né, em qualquer ser de luz que você acredite que direcione sua vida, né, uma potência universal, que tem gente que não acredita em Deus, acredita na energia do universo, né, então a gente precisa cuidar desse campo também, que é o espírito, que é a nossa consciência, se conectando cada vez mais com Deus. E esse ano, que é o ano 8, o ano do Odu Ogionili, ele é o Odu do meio, ele é muito complicado. Então, a minha espiritualidade fala, tem que se apegar,
né, a espiritualidade, o que você se ligar esse ano na terra vai ligar você no céu. Então, por isso que tem muitas pessoas tendo problemas, né, sendo karma cobrado, né, a colheita, né, estão colhendo coisas que plantaram lá atrás ruins, né, porque a gente faz escolhas ruins, infelizmente. Também tem muita gente colhendo coisa boa, porque nem todo mundo plantou coisas ruins, né. Então a gente tem que se conectar cada vez mais com Deus, né? Para a gente estar em equilíbrio, tanto com o nosso corpo físico, com o nosso corpo, né, mental e o nosso corpo espiritual, que é a nossa consciência. Gente, eu falo essas coisas porque eu tenho passado por isso. Como eu falo, eu venho aqui também para ensinar vocês o que eu tenho passado, ou já passei, para poder dar uma luz, dar um caminho, né, para a pessoa se encontrar. Porque eu vejo muita gente. A mentoria que você paga e te ajuda a se conectar com a sua espiritualidade. Não existe isso, gente. Pelo menos assim no meu ver. Eu acho que você se conecta com a sua espiritualidade sozinha. Claro que você tem que ter uma mentoria, mas você não precisa, né, gastar milhões de dinheiro para a pessoa te ensinar a se conectar com o seu espiritual. O seu espiritual fala com você. Quando você está com esses 3 corpos equilibrados, né, a sua espiritualidade começa a ter mais contato com você. Quando você, né, se liga a Deus de verdade, você começa, a sua espiritualidade te dá caminhos, te dá soluções para alguns problemas. Às vezes nem dá solução para problemas, tá, gente? Às vezes eles dão paciência e resiliência para o problema, porque às vezes o problema quem criou foi a gente, né? Fazendo plantação ruim lá atrás. Aí as consequências vêm. O plantio é ruim, feio, né? A gente tem que colher a coisa ruim, então não tem para onde correr. Mas ele nos ajuda, né? A conexão com Deus nos ajuda a passar pela dificuldade com calma, né? Com resiliência e não nos vitimar. Porque quando a gente se vitimiza, já era, né? Quando a gente põe a culpa no mundo, põe a culpa no outro, a gente tira a total responsabilidade da gente, das nossas vidas, e a gente não consegue fazer nada. Mas quando a gente se responsabiliza, não, eu estou passando por isso porque lá atrás eu fiz uma escolha ruim e agora tá as consequências da situação. Então eu tenho que passar por isso e tentar, né, ter mais sabedoria para na próxima vez fazer escolhas melhores. Então é isso, gente. Vamos nos apegar a esses 3 corpos sutis, vamos cuidar do nosso corpo físico, até porque se a gente não cuidar do nosso corpo físico direito, né, e vem doenças, mazelas, né, por falta de cuidado, é um suicídio indireto, para quem não sabe, tá? Acaba sendo pela espiritualidade um suicídio indireto, né? Quando a gente não usa esse corpozinho, essa matéria aqui emprestada por Deus para a gente fazer a nossa reencarnação aqui, eles têm que ser bem cuidados, tá? A gente também tem que cuidar do nosso mental, indo num psicólogo se necessário, né? Fazendo atividade física, fazendo uma terapia holística, se policiando, se conectando com o momento presente, se aterrando, né? Se agarrando essa energia de Pai Omolu, que é de cura, né? Pra gente poder caminhar em paz, né, na Terra, mas a gente precisa também se conectar com aquele lá de cima, gente. Não tem, como o Preto Velho que me cuida, ele fala, quem é maior que Deus? Ninguém. Não existe nada nem ninguém maior que Deus. Né? Eu acredito na minha Pombogira, acredito no meu Exu, acredito no meu Preto Velho, no meu Malandro, acredito no meu Caboclo, tá? Na minha cigana, na minha mestre, em todo mundo que caminha comigo eu acredito. Na minha coroa, nos meus orixás, eu acredito, eu tenho uma fé imensa. Mas aquele lá, ó, não tem nada nem ninguém maior que ele, né? E eu tenho aprendido muito isso e a gente tem que botar isso em pauta, porque aquele lá de cima que autoriza os nossos guias nos ajudar, tá? Então a gente só vai ter o que a gente tem merecimento e a gente só vai passar pelo que a gente precisa passar para aprender alguma coisa. Então a gente tem que se apegar a Deus, a nossa espiritualidade, que é ela que Deus, né, autorizou vir nos ajudar. Para quem é evangélico, o Espírito Santo, né, ele autorizou vir ajudar vocês, os evangélicos que não acreditam nas entidades nem nos orixás, mas todos nós estamos aqui caminhando com a nossa egregória espiritual porque Deus autorizou nos ajudar. Uns para nos puxar a orelha, tá? Porque eles puxam a orelha mesmo. E alguns para nos ajudar a caminhar, para nos ajudar, nos direcionar a fazer escolhas racionais, né? Não aquelas escolhas movidas na emoção para a gente não se arrepender depois. Então, gente, esse é meu recadinho de hoje. Vamos cuidar desses nossos 3 corpos sutis para a gente não ter problema mais lá na frente, tá bom? Muito axé para todos